Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar a temática aprender para se comunicar. Essa é a nossa temática de hoje. Vai ter um pouquinho aí de assunto novo, vamos falar de alguns elementos do verbete, vamos revisar. Mas antes aí de aprofundarmos a nossa temática de hoje, e lá vocês viram, antes de começar a aula, as professoras aqui do Educa Recife falando os meios aí de você assistir às nossas aulas. E sempre temos uma professora ou um professor interagindo com vocês no chat. E a nossa professora do chat, que vai interagir com vocês, que vai me passar aí como é que está a participação de vocês lá no chat, lá no aplicativo do Educa Recife, é a professora Márcia. Vamos dar as boas-vindas à professora Márcia e saber como é que está a participação de vocês. Olá, estudantes! Olá, professora Eli! Que bom, né, estar aqui novamente com vocês nessa aula assim maravilhosa. Espero que estejam todos bem e vamos nos animar, né, minha gente? Vamos aqui, animação, porque quando vocês não estão animados, chega aquele artista, aquela estrela, aquele maravilhoso Carijó. Olha aí, minha gente, acordando vocês, certo? Então sejam todos muito bem-vindos com a gente aqui nessa aula. Isso mesmo, olha aí o nosso personagem Carijó chamando, convidando você do quarto ano, bater palma aí, ó, para chamar essa coragem que estamos iniciando uma semana aí, mais uma semana de aulas. E também eu queria falar para vocês viram aí também na chamada da aula, aí sobre a Amazônia. Hoje é o dia da Amazônia. Aí como é importante, adorei aí a frase, cuidar da floresta, porque a floresta cuida da gente, proteger a floresta, pois a floresta também nos protege. Isso é muito verdadeiro, isso é muito real. Sempre conversamos, né? Eu tenho certeza que vocês vê nas aulas de ciências, nas aulas de geografia, a importância da natureza. A gente não só extrai da natureza, a gente também recebe dela muita coisa. Então, hoje é o dia da Amazônia. Procura aí na sua escola, com seus professores, ou até mesmo aí pela internet. Você vai ver muito também nos noticiários hoje pela TV, com o quanto é importante existir esse dia e como é importante a preservação da Amazônia. E o que aprenderemos na aula de hoje? Leitura e compreensão textual, a necessidade de revisão dos textos para que possam cumprir sua função comunicativa. Você vai falar sobre isso, comunicação. A gente vai falar muito sobre essa palavra aí ao longo aí das nossas próximas aulas. Ver aí as formas de se comunicar, os textos para usamos de comunicação e a linguagem também. E aí forma que possam cumprir a função comunicativa, informativa, ficar bem escritos. Sim, ajuda, isso são elementos que ajudam para uma boa comunicação, para o entendimento de um texto e retratar a intencionalidade do autor. Autor, aquele que está ou narrando ou escrevendo o texto. Vocês lembram que é um verbete, turminha? A professora lá, Mauricéia, trabalhou muito com vocês. E existe um verbete de comunicação aí, informativo, e tem o dicionário, tem muito aí, o verbete está ligado a essa questão da comunicação, da informação. Eu preciso, cada vez mais que eu me informo, eu vou me informar, vou pesquisar, vou buscar melhor, eu me comunico. Para fazer essa aula, eu e as demais professoras, nós precisamos aí ir atrás de informações, buscar, estudar, que essa forma aqui, essa aula, a nossa aula, é uma forma de comunicar aqui com vocês. O verbete é um gênero informativo e seu objetivo é explicar um conceito, uma palavra,
atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Os verbetes são encontrados em dicionários ou enciclopédias, mas também podem estar presentes em livros e revistas. Preste atenção aí que eu falei em tudo que é meio de comunicação, não é? Livros, revistas, as enciclopédias hoje não tão comum mais físicas, os dicionários também não tão comuns físicos devido aí à tecnologia. Você faz muitas essas buscas pela internet. Textos informativos, veículos de informação, tais como jornais, revistas e entrevistas são os exemplos. Tá vendo aí o quanto é importante aí essa informação? Isso no mundo da tecnologia aí é muito mais fácil, muito mais rápido se ter esse acesso às informações. Além deles, os livros didáticos, sim, o livro didático aí da sua escola que você tem, ele foi feito, os autores, às vezes é um autor, algumas vezes são mais de um autor aí nos livros. Preste atenção aí lá na capa, veja. Eles precisaram de informações, de buscar, de um aprendizado para comunicar a vocês, para escrever lá o livro. E as enciclopédias, os verbetes de dicionário são outros exemplos aí. Exemplos de textos informativos, vamos aprender aí um pouco. E já vou perguntar à professora Márcia como é que está aí nesse início de semana, nosso primeiro dia aí letivo, como é que está a participação de vocês aí, se vocês estão ligados aí nos textos de informação. Notícia de jornal. Vou ler aqui uma notícia de jornal para vocês verem aí como é a notícia. Combate à dengue. A picada do mosquito Aedes aegypti tem demonstrado grande preocupação. Isso porque o aumento de mortes no país por motivo de dengue tem crescido de forma considerável nos últimos meses. A melhor maneira de combater a doença é explorar a única arma: prevenção. A prevenção. Projetos de conscientização alertam a população para os perigos da proliferação do mosquito. Para se chegar aí a esse texto informativo, foi lá uma pesquisa, a pessoa fez lá, o autor do texto, que o número de mortes tem crescido, que a doença aumentou e que cientistas estudam aí e veem que a melhor forma é a prevenção. Você deve ver em muitos locais também aí disseminar e espalhar as informações de como você pode prevenir aí a proliferação, que a gente fala que é a reprodução do mosquito na sua residência e em locais. Isso tudo não foi à toa, isso foi a busca por informações, isso foi um estudo para se chegar à informação, para se comunicar, para as pessoas se prevenirem contra a doença. Texto jornalístico. Os textos jornalísticos são os textos vinculados por jornais, revistas, rádios e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Aí outra aí que mudou muito ao longo do tempo com a tecnologia foi o jornal. Na imagem aí eu coloquei uma pessoa manuseando aí como se fosse um jornal ou uma revista. Hoje em dia não se usa tanto papel. Lembra lá das nossas aulas, das aulas de ciências de vocês, falando a importância aí da preservação, de reciclagem, que o papel é originário de quê? De árvores. Então, isso é uma forma de preservação. Diminuiu bastante hoje em dia a tecnologia. Você tem acesso aí, ó, na mão. Não precisa do papel para informação, para se ter a revista. As revistas e os jornais, principalmente, não são tão vendidos mais em bancas com papel. Você ainda encontra, sim, mas não é mais tão comum. Se tornaram online, isto é, você acessa, alguns são até de graça, são gratuitos, como falamos.
e você acessa lá e tem aquela informação através do seu celular, através do seu tablet, através do seu computador. E os jornais também, alguns, você tem acesso a eles de graça lá, você não precisa comprar ou pagar uma assinatura. Você, tudo com um intuito aí, esses exemplos, esses elementos de comunicação aí para lhe comunicar, para informar você. Os jornais, por exemplo, algumas revistas são semanais ou até mensais. Sai uma por semana, sai uma por mês. Mas os jornais, eles são diários. Ele traz aí informação do que está acontecendo todo dia, de domingo a domingo, todo dia tem jornal. Eles vinculam aí as notícias do que ocorre na nossa cidade, no estado, ao longo do dia. Ele é diário, os jornais. E, nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido. E também tem, eu esqueci de citar, através da televisão. Você vê aí, liga a TV, tem lá que a gente chama de noticiário. Existem canais de TV especializados apenas nisso aí. Ele passa o dia apenas noticiando informações, fatos e acontecimentos que ocorrem em um determinado local ou até mesmo que ocorre no país inteiro, esses diversos estados, diferentes e cidades, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade aí, os textos jornalísticos, eles são os mais buscados, os mais procurados para comunicar, para a pessoa lá receber a sua informação, saber o que está acontecendo na sua cidade. E aí, professora Márcia, como é que está aí a participação dos nossos estudantes nesse primeiro dia aí da semana? Já chamaram essa coragem ou ainda estão acordando? Olha, professora Eli, hoje aqui a gente está só com o Clube do Bolinha, viu? Porque só deu meninos. Então estamos aqui, ó, com o Lucas, com o Luiz, com o Salomão. Gente, vamos embora. Bate palmas, chama essa coragem, chama os amigos. Vamos aí assistir as aulas, né? Mas pode ser que vocês estejam aí assistindo pela TV, né? Mas vamos conversar aí sobre os textos que a professora, sobre os tipos, né, de textos que a professora Eli está falando. Então comenta aí, que eu gosto de saber. Isso aí, professora Márcia. Comenta aí se você gosta de assistir o telejornal, se você busca aí saber essa informação através dos telejornais, se você assiste e qual você assiste. Fala lá com a professora Márcia que antes de terminar a nossa aula aqui, pois a nossa aula está um pouco mais curtinha, lembra aí, a gente tem falado aqui, lembrar você que as nossas aulas agora duram 20 minutos cada aula, ao final, o total das aulas do quarto ano dura 1 hora. O Luiz, viu, professora Esther? Ô, professora Esther, não, desculpa, professora Eli, disse que Luiz disse que gosta, né, acredito que foi sobre assistir os telejornais, né? Mas vamos esperar aí mais detalhes, o restante aí, participa, pessoal, porque vocês sabem que eu gosto de vocês participando. Isso mesmo, lembrando que só está começando o nosso dia, ainda tem a aula da professora Márcia e a aula da professora Sinara. Uma característica importante dos textos jornalísticos favorece o conhecimento de informações atuais. Olha aí que eu falei, o dia a dia, com o propósito de difundir, né, divulgar o que acontece de novo. Todo dia acontece alguma coisa nova. A composição de um texto jornalístico é dividido em pauta, escolha do tema ou assunto, é aquela pauta, aquilo que vai se falar sobre, apuração, apurar, saber sobre aquele fato, os acontecimentos, o entorno daquele fato, para levar até você uma informação correta. Recolha das informações, dados e verificação da veracidade, da verdade dos fatos para poder lhe informar. Redação, transformação das informações num texto, é aquela parte ali em que o autor ele vai sentar, ele vai digitar, ele vai escrever, ele vai ver aí, escolher as palavras que mais adequadas e que melhor vai chegar a você, que vai ler aquela informação e que vai entender o seu entendimento. Edição, correção e revisão dos textos. Isso mesmo.
tudo precisa passar, por último, por uma edição. Ele precisa ser corrigido. Talvez ali na digitação, na pressa, a palavra esteja escrita de forma ortograficamente errada, ou até mesmo ela não seja uma palavra adequada ali para passar aquela informação. Ela não satisfaz ali o momento daquele texto para você, para quem vai ler, vai entender. Talvez não fique compreensível. O jornalista possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico ao responder as perguntas. Sim, tem um texto aí base, digamos assim, umas perguntas em que ele precisa solucionar essas perguntas. O quê? Acontecimento, evento, fato ocorrido, quem, qual e quais personagens estão envolvidos no acontecimento do fato. Quando, horário em que ocorreu, o fato, onde, local que aconteceu o episódio. Para cumprir a sua função de comunicação aí, de informar, tem que ter essas informações. Como? Modo que ocorreu o evento. Por que ocorreu? Qual a causa do evento? Então, o autor ali ele vai sanar e buscar responder a essas questões aí. Exemplos de texto jornalístico, outro exemplo que eu trago aí, medicamentos genéricos e medicamentos de marca, aí traz aí outra informação sobre esse tipo de medicamento. Não esquecer de iniciar as frases do texto com letras maiúsculas, isso é importante, ortografia na escrita do texto, principalmente você, estudante do 4º ano, já sabe aí essas regras aí básicas na escrita de um texto. Não esquecer de os nomes próprios, cidades, países, locais iniciam com letras maiúsculas. Não esquecer de usar vírgula para enumerar uma sequência. Não esquecer de acentuar corretamente as palavras. O exemplo aí que eu estou trazendo, água, árvore. Não esqueça de observar todos os pontos de revisão estudados na nossa aula de hoje, lá principalmente a ortografia para você, estudante do 4º ano. Não esquecer aí das nossas regrinhas ortográficas, pois você, como autor de texto, já escreve sim alguns textos menores, simples, mas já escreve. Então, prestar atenção nessa ortografia aí. E nossa aula de português vai ficando por aqui, mas como eu falei, nosso dia letivo está apenas começando. Então, fica ligadinho aí que vem a aula da professora Márcia e você vai aprender mais sobre matemática. Até a próxima, meus amores. Tchau.